2, né, na verdade. Essa aula vai tratar aí de cônicas rotacionadas. Eu sou a professora Elaine Ladislau, da Universidade do Estado do Amazonas, e vamos fazer mais essa aulinha bem divertida para vocês gostarem de álgebra linear. Bem, primeiro vamos verificar o que são as cônicas, né? Chama-se cônica todo conjunto de pontos do plano, né, cujas coordenadas x e y em relação à base canônica satisfazem uma equação do segundo grau. Então aqui na verdade a gente vai ter aqui uma cônica na forma completa, vamos dizer assim, tá? Então ela se escreve dessa forma aqui: ax ao quadrado mais by ao quadrado mais 2cxy mais dx mais ey mais f igual a zero. Tá? Então perceba aqui que a gente tem, seria uma equação do segundo grau, né? Porque tem um expoente maior que é 2, mas teriam duas variáveis que é o x e o y, tá? E além disso, o que difere a cônica que já foi vista anteriormente em álgebra linear 1, né, possivelmente, é porque esse termo aqui ele não existia, né? Esse x, y aqui é o que faz toda a diferença aí de uma para outra, tá bom? Então, quando tem esse termo x, y, é que com certeza trata-se de uma cônica que está rotacionada, certo? E aí, para isso, a gente vai precisar de alguns mecanismos que a gente vê em álgebra linear para poder a gente eliminar esse termo x, y aqui, certo? Se não tivesse esse termo, por exemplo, você poderia fazer o completamento de quadrados e identificar a cônica tranquilamente, né? As cônicas que vocês já conhecem, né, desde o ensino médio, que são a elipse, a parábola e a hipérbole, certo? Em essência são essas três. Ainda tem as degeneradas, né, que seria no caso a circunferência. Então, você verifica aqui então essa cônica mais completa aqui com esse termo xy, beleza? Aqui na verdade também está incluindo um 2, né? Esse 2 aqui ele também vai fazer parte da estrutura para que a gente consiga então eliminar esse termo xy, tá? Então é que nem no trinômio do segundo grau, por exemplo, quando a gente vai desenvolver a mais b ao quadrado, né, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, esse 2 que aparece, ele também é imprescindível para a gente fazer o completamento. Então aqui também, nessa estrutura aqui, esse 2 ele aparece propositalmente. Quando ele não tem, ele vai ter que ser inserido de alguma forma, ou multiplicando e dividindo, fazendo alguma continha para que esse 2 apareça, tá? Lembrando que a gente, como a gente quer uma cônica, né, a gente não pode admitir que o A, o B e o C sejam nulos, porque senão a gente não vai ter uma cônica, certo? Então a gente precisa desses caras aqui aparecendo na equação para que realmente consiga encontrar a cônica que a gente quer, tá bom? Muito bem. Vamos aí para a equação reduzida da cônica, né, através dos processos que a gente vai ver aí utilizando a álgebra linear. A gente vai ter, na verdade, aqui estão falando aqui duas etapas, né? Mas assim, a gente vai fazer uma construção de forma que a gente consiga primeiro eliminar o termo xy, depois identificar qual a cônica que vai se aparecer, verificar a translação e a rotação. Em essência, são essas coisas que a gente vai verificar, tá? Então, nós temos aqui a nossa equaçãozinha bonitinha, né? Ax ao quadrado mais by ao quadrado mais 2cxy mais dx mais ey mais f igual a zero, tá? Então, o primeiro passo é eliminar o termo xy para que a gente consiga completar esse quadrado. Então, pessoal, aqui a gente vai apelar, vamos dizer assim, para uma linguagem matricial, tá? A gente vai tentar reescrever. Primeiro, vamos nos concentrar nesses três primeiros termos aqui, tá ok? E a gente vai transcrever essa situação aqui numa escrita matricial. Então, aqui nós temos, por exemplo, vamos nos concentrar aqui nessa matrizinha, tá? Então, percebo que na diagonal principal aparecem os termos que estão explicando o x ao quadrado e o y ao quadrado, certo? Então, na diagonal principal é o a e o b.
E esse 2C aqui, já que são dois Cs, a gente vai pegar um C para cada diagonal, na diagonal secundária. Então, vai ficar um C aqui e outro C aqui, tá? Além disso, a gente vai pegar matricialmente, né? Primeiro a gente vai escrever na forma de linha aqui o termo x e y e depois na forma de coluna. De forma que quando você fizer essa multiplicação de matrizes aqui, vai resultar na soma desses três termos, tá? Basta você fazer aqui ax mais cy, depois o outro vai ficar cx mais by, depois quando você multiplicar aqui, vai aparecer ax ao quadrado, aí vai aparecer um termo que vai dar para somar, né, que vai ser o xy aqui, certo? Você fazendo a continha vai chegar exatamente nesses três termos, eu espero que vocês façam aí para verificar, tá bom? Vai dar certinho a soma desses três termos, tá? Esses outros dois termos que aparecem, ele também vai escrever na linguagem matricial, tá bom? Então, aqui vai ser os coeficientes D e E, e multiplica x e y, né? Esse daqui é mais simples, né? Multiplicar essa matriz vai ser dx mais ey. E o único que vai ficar aqui sem alteração vai ser o f, tá? Igual a zero. Então, tá aqui a nossa equação. Na verdade, a gente não está modificando nada, a gente só está escrevendo matricialmente. Se vocês fizerem essa continha aqui, vai voltar, retornar para essa equação 1 aqui de cima, tá? E isso aqui é imprescindível, tá, pessoal? Tem que fazer essa etapa, senão a gente não consegue eliminar o termo xy. Muito bem. Agora vamos recorrer às situações de álgebra linear. Primeiro, essa matriz aqui, ó. Essa matriz que apareceu aqui, ela é uma matriz simétrica, né? Se vocês transporem essa matriz, vai dar exatamente ela mesma, né? Então, ela é uma matriz simétrica, ou seja, evidenciando um operador simétrico, a gente vai, então, diagonalizar esse... porque a gente sabe que a matriz representa um operador. Então, nesse caso aqui, a gente está tentando fazer a diagonalização desse operador que já foi visto nas outras aulas, tá? Então, a gente vai, primeiramente, se concentrar nessa matrizinha legal aqui, vai calcular os autovalores. Ah, sim, antes, ele só escreve aqui matricial, na forma de matriz mesmo, né? Só lembrando que um vetor na superfície, né, ele é identificado como sendo a matriz coluna, tá? Quando a gente faz aquela multiplicaçãozinha que a gente pega nesse primeiro aqui uma matriz linha, é como se fosse o VS transposto, ok? Então é VS transposto vezes a matriz A vezes o vetor S mais o N é essa matrizinha aqui DE vezes o vetor na superfície mais F igual a zero, tá? Então aqui só a linguagem matricial realmente, tá? Muito bem, então a gente vai se concentrar naquela matrizinha, vai calcular os autovalores, né? Da matriz simétrica lá que a gente já viu, certo? A gente vai calcular. E associado a esses autovalores, a gente vai ver os autovetores associados, né? Ou seja, quem são os geradores que vão gerar esses vetores próprios, né, unitários. Lembrando que a gente vai precisar também que eles sejam unitários, tá? Então, a gente acha quem são os autovetores e depois normaliza eles, beleza? E aí, a gente vai propor uma substituição, tá? A gente vai estar substituindo aquela equaçãozinha primária, a gente vai substituir aqui essa matriz pela sua correspondente matriz diagonalizada, utilizando os autovalores, ok? E com certeza isso vai representar uma mudança de referencial, tá? Quando a gente está fazendo isso, a gente está, na verdade, fazendo uma mudança de referencial e é por isso que a gente não coloca mais o xy, esse x' e y' aqui, ó. No lugar de x e y, x' e y', certo? E aí, com essa proposta, a gente também verifica o seguinte, que a gente vai substituir o vetor S pelos autovetores, tá? Então, aqui, olha, na primeira coluna são o primeiro autovetor e aqui na segunda coluna, o segundo autovetor, tá? Então, a gente vai propor essa substituição totalmente aqui, onde aqui a matriz
diagonalizada utilizando os autovalores e aqui a matriz P, né? Aquela matriz P dos autovetores, beleza? E o único, com certeza, que não muda aqui é o Fzinho, que está aqui intacto desde o início, ele não mexe, tá? Bem, a partir desse momento a gente vai fazer novamente a multiplicação de matrizes aqui, a gente vai pegar, vai multiplicar tudinho, bababá, e aí com certeza com essa diagonal secundária igual a zero aqui, a gente vai eliminar o termo xy, tá? Então quando você faz isso, já era o termo xy, que era exatamente o que a gente queria, tá bom? E aí você faz essa multiplicaçãozinha, né? E vai chegar numa equação que dá para você fazer o completamento de quadrado, tá? Então você vai completar o quadrado desse x aqui e o quadrado do y, tá? E vai dar certinho. E aí, com esse completamento, você vai conseguir enxergar exatamente qual vai ser a translação que foi feita na tua figura, certo? E além disso, você pode saber exatamente o ângulo de rotação fazendo o ângulo entre o autovetor U1 e o vetor canônico do eixo X, por exemplo, aqui você acha esse ângulo θ aqui. Então, a gente já consegue já descobrir, vamos dizer assim, exatamente qual foi a translação e qual é a rotação que foi feita na tua figura original. Porque quando a gente fez isso daqui, ó, a gente praticamente trouxe a cônica para a origem, tá? Mas verdadeiramente ela não é assim, tá? Então, a gente vou já mostrar na figurinha, né? Quando a gente faz essa mudança, a gente na verdade está trazendo a cônica para a origem, só que depois a gente faz primeiro uma rotação e depois a gente translada para o ponto, e aí sim é a cônica original rotacionada e transladada, ok? Muito bem, aqui a gente precisa fazer esses completamentos e no livro, no texto, né, ele vai fazer o que? Ele vai colocar algumas situações. Primeiro, se os autovalores forem distintos, né, e diferentes de zero, a gente vai completar os dois quadrados, tanto para o y quanto para o x, né? E aí ele vai denominar isso, né, depois que ele chega aqui nessa estruturazinha aqui, ele vai chegar numa. Deixa eu ver se está mais completinho para cá. Tá aqui, ó, essa daqui. Essa aqui já está do jeito que a gente quer, tá vendo? Lambda 1 x ao quadrado mais lambda 2 y ao quadrado igual a f, tá? Então, dessa forma que eu já consigo identificar qual é a minha cônica, beleza? E também eu consigo fazer a translação, porque aqui eu vou descobrir quem é esse meu x, é o x' mais um fator aqui que vai aparecer na minha conta, tá? E o y grande aqui também vai ser o y' mais alguém. Então, esse mais, na verdade, sempre tem que lembrar da equação da distância, né? Tem sempre um menos aqui. Então, menos p sobre 2 lambda 1 vai ser a translação no eixo x. E menos q sobre 2 lambda 2 vai ser a translação no eixo y. Então, tem que lembrar disso aqui, tá? Além disso, quando os dois autovalores são distintos, a gente vai conseguir encontrar uma cônica que eles chamam de centro. Cônica de centro são as cônicas que têm centro. No caso, ou vai ser a elipse ou vai ser a hipérbole, porque essas duas figuras elas têm centro, tá? E caso um dos autovalores seja igual a zero, aqui ele vai propor o lambda 1 igual a zero, vai fazer a continha, tá? Vai completar os quadrados e tal, e vai chegar aqui novamente na translação, né? Verificar qual é a translação que foi feita na cônica. E aí, pessoal, isso aqui vai ser o que ele chama de cônica sem centro. A cônica sem o centro é exatamente a parábola. Só que a parábola, nesse caso aqui, né? Vai ser uma parábola com concavidade voltada para a direita ou para a esquerda. Se for o caso do lambda 2 igual a zero, aí a gente vai encontrar essa equaçãozinha aqui, depois de completar os quadrados e tudo mais. E isso daqui vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo, tá? Então, você tem que relembrar alguns conceitos de álgebra linear 1, identificar a cônica corretamente, tá? Porque aqui você vai ter que fazer tanto o completamento quanto a identificação, tanto dos elementos quanto da própria cônica. E aí você vai conseguir realmente fazer todas as situações que são previstas, tá?
Bem, então aqui de um modo geral, pessoal, a gente vai conseguir classificar as cônicas a partir dos autovalores. Então, se fosse uma questão somente para identificar a cônica, você nem precisaria fazer o restante do completamento, tá? Você poderia só examinar quem é a matriz A, identifica quem são os autovalores, e aí daí a gente já consegue classificar a cônica, tá? Então aqui, ó, se os autovalores tiverem o mesmo sinal, e forem distintos, claramente, a gente vai ter uma cônica de centro, que é uma elipse, tá? Se os autovalores forem com sinais contrários, então a cônica vai ser uma cônica com centro e é a hipérbole, certo? E caso um dos autovalores seja nulo, aí você vai ter uma cônica sem centro, que no caso é uma parábola, que pode ser com cavidade voltada para cima ou para baixo, ou para a direita ou para a esquerda, certo? Aí você vai ter que identificar direitinho conforme a álgebra linear 1, beleza? Vamos aqui para um exemplo para a gente fechar a nossa aula. Determine a equação reduzida e o gênero da cônica representada por essa equaçãozinha aqui. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 2xy mais 7 raiz de 2x mais 5 raiz de 2y mais 10 igual a zero. Então tá aqui a nossa cônica. Ela tá na forma geral aqui, né? Com todos os seus termos possíveis, certo? E aí o nosso primeiro passo vai ser eliminar o termo xy. Então lembra do que a gente viu logo no início, né? Primeiro se concentra nesses três primeiros termos aqui, tá? Aqui já tem o 2 nesse termo xy, que é bem importante, a gente sempre vai precisar desse 2, tá? E aqui então, no caso, vai ser uma matriz quadrada, de ordem 2, tá? Então na diagonal principal são os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado. Então tá aqui 2, 2. Nesse outro caso que apareceu o termo xy, que é 2, é 1 para cada lado. Então, na diagonal secundária aparece 1 e 1. E aqui sempre essa escrita dessa forma, tá? Xy linha vezes a matriz A vezes o xy coluna, ok? Esses outros dois termos já são mais simples, né? A gente vai pegar e tirar os coeficientes e montar uma matriz linha aqui, 7 raiz de 2, 5 raiz de 2, que multiplica uma matriz coluna aqui, xy, mais 10, que é o termo f, que sempre vai se repetir, igual a zero. Então, no primeiro momento, olha, se fosse só para classificar, a gente só iria verificar os autovalores, mas nesse caso ele quer a equação reduzida e quer o cálculo total, né? Então, a gente vai se concentrar aqui em todo o cálculo. A gente vai pegar essa matrizinha A aqui, ó, que é uma matriz simétrica, certo? A gente vai calcular os autovalores. Então, calculando os autovalores utilizando a equação característica, né? Determinante de A menos lambda I igual a zero. Lembrando que o I aqui é a matriz de identidade, a gente vai fazer essa continha e encontra os autovalores que são 3 e 1, tá? Daqui a gente já saberia qual é a cônica que está se referindo a essa equação. Seria uma elipse, certo? Porque os autovalores são distintos, são do mesmo sinal, então é uma elipse, certo? Mas a gente não vai parar por aí. A gente vai pegar e associado a esses autovalores, a gente vai pegar aquela equaçãozinha lá, A menos lambda I vezes V igual a zero, vai montar o sistema e vai achar os autovetores, que nesse caso aqui são os autovetores 1 e 1, e o outro associado ao lambda 2 igual a 1 é o menos 1 e 1. Percebo que esses autovetores eles não estão normalizados, tá? Esse daqui tem comprimento raiz de 2, e esse aqui também tem comprimento raiz de 2, então a gente vai ter que normalizar esses autovetores, tá? Então a gente normaliza esse cara aqui primeiro, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. E o 2 aqui vai ser o menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então tá aqui, já estão normalizados, já estão bonitinhos. Agora a gente vai só reescrever aquela primeira equação utilizando a matriz diagonal e a matriz dos autovetores, né? Então, beleza. No lugar, então, dessa primeira, aqueles três primeiros termos que foi colocado matricialmente dessa forma, ele vai ser substituído por x' e y', né? O x e o y, porque a gente está fazendo uma diferença, vamos dizer assim, a gente está construindo um outro referencial, tá?
Aqui na diagonal principal são os autovalores, 3 e 1, e a matriz é claramente diagonal, tá? Então, a gente vai substituir esse daqui por esse. E o vetor x, y, a gente vai substituir pela matriz dos autovetores, tá? Então, na primeira coluna, que foi o que a gente achou antes, ó, 1 raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, tá aqui ele. E o outro, cadê o outro? Menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Então, tá aqui, ó, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Aqui, pessoal, tem um detalhe que é colocado no livro. Essa matriz de autovetores, que é aquela matriz P, ela sempre vai ter que ter determinante igual a 1, tá? Então, aqui eu percebo que se a gente fizer uma explicação desse, menos esse aqui, né, que vai dar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que dá 1. Então, sempre tem que garantir que esse determinante seja igual a 1 da matriz P, tá? De autovetores. Então, tem esse detalhe técnico aqui. Caso não seja 1, você rearranja aqui os elementos para que dê 1, tá? Porque senão pode dar uma diferença na tua forma geral da cônica. Muito bem, então esse aqui foi o detalhe do determinante, que sempre tem que ser igual a 1, tá? E aí a gente faz a substituição completa da nossa equação lá na frente, tá? Então, aqui eu substituí pela matriz diagonal, utilizando os autovalores. Aqui a matriz P de autovetores, tá? E o coeficiente F igual a 0. Ah, sim. Aqui a gente vai multiplicar, tá, pessoal? Então, vai ficar, ó, 3x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Aqui você vai multiplicar. Aqui você vai multiplicar, vai dar... Fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, que é bem rápida, tá? Você pode fazer aí, vai gerar esses dois caras aqui, ó. 12x' menos 2y', tá? Faz aí direitinho no caderno, vai dar tudo certo. Mais o coeficiente f, que não mudou até agora, né? Igual a 0. Então, daqui, pessoal, a gente já pode fazer o completamento de quadrados, tá? Então, aqui, ó, onde tem o x', você vai colocar aqui o 3 em evidência, né? E vai completar esse quadrado com x' e depois vai completar o quadrado com y', tá? Fazendo o completamento de quadrados, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Que se dividir por 3 aqui já vai ficar no esquema de uma elipse, né? Porque aqui tem um sinal de mais, certo? Então, perceba o seguinte. Existe para a gente realmente representar ela na origem, a gente teria que fazer um x grande igual a x' mais 2, tá vendo? Esse cara aqui. E esse outro aqui a gente vai chamar de y grande. Então, y grande é y' menos 1, tá vendo? Então, significa que no eixo x eu estou propondo uma translação de 2 unidades para trás, porque tem um menos aqui, tá? Menos 2. Então, esse menos 2 é o atraso que eu estou fazendo no eixo x. Aqui, como já tem o menos, então significa que eu estou andando uma unidade para frente no eixo y, tá? A gente vai já ver isso no desenhozinho. Então, aqui a gente identifica a translação, beleza? E aqui a gente identifica as outras partes da nossa elipse. Então, aqui ela tem um eixo maior, né? Aqui da raiz de 1, aqui raiz de 3. Raiz de 3. Então, ela com eixo maior no eixo Y. Então, ela é assim, em pezinha, né? Aí você identifica todos os elementos da cônica aqui, tá? Em álgebra linear 1, você identifica quem é o eixo maior, eixo menor, quem é o centro, tá bom? Tudinho. Agora a gente vai pro desenho, tá? Ah, antes, um detalhe técnico aqui é que a gente tem que fazer o ângulo de rotação. Então, você pega no eixo X tem o vetor canônico, que é o 1, 0, e o outro referencial foi com os autovetores, que no caso é 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, que a gente normalizou. Quando a gente faz aqui o ângulo, né, com aquela formulazinha mágica, cosseno de θ igual ao produto interno, sobre a norma de cada um deles aqui. Isso vai chegar em raiz de 2 sobre 2, que simboliza que o ângulo θ é igual a 45 graus. Então, a gente já sabe que a nossa elipse está rotacionada a 45 graus
e além disso ela foi arrastada. Então vamos verificar aqui, olha. Inicialmente, a gente vem de trás para frente, tá? Nossa cônica ela estava aqui em pezinha, localizada no centro, tá? No 00, beleza? E aí, o que aconteceu primeiro? Primeiro, ela fez uma rotação de 45 graus, então ficou aqui ó, nessa reta aqui, tá vendo? E depois, ela, quando a gente viu aqui, ó, no eixo X, ela andou 2 unidades para trás. Então, vamos lá, tava bem aqui, ó. Ela ainda tá só rotacionada, mas ainda continua no mesmo centro, tá? No 00. Só que ela andou no eixo X, ó, que agora é nosso novo referencial, na verdade, é o X', ela andou 2 unidades para trás. Então, ela tá bem aqui, ó. Tá vendo? E no eixo Y, ela andou 1 unidade para cima, certo? Que já, não esqueça que sempre tem esse menos, então é 1 unidade para cima. Então, a gente pegou essa elipse que estava bem aqui, a gente andou ela para cima, 1 unidade no eixo Y. Aí, beleza, aqui é realmente onde ela está situada, tá vendo? Então, aqui a gente consegue identificar tudinho o que está acontecendo com a nossa cônica, beleza? Então, só recapitulando, a gente precisa primeiro eliminar o termo XY, depois a gente consegue identificar através da diagonalização de operadores, né? A gente consegue diagonalizar, ou seja, trazer essa cônica para o centro, para a origem. Depois a gente verifica a translação e a rotação. Bem, espero que tenham gostado. Bons estudos.